Ele venceu a morte, e todo aquele que crê nele também não verá a morte, nunca morrerá. Isso está lá no Evangelho de João. Então nós podemos o quê? Será que podemos reduzir esse sofrimento, esse vazio, essa dor? Será que nós podemos experimentar o amor de Deus diante de uma perda? Então uma perda pela morte, ela nos leva a enfrentar uma discussão sobre até a nossa fé. Aquilo que absolutamente é irreversível, é inalterável e vai trazer para nós o quê? Uma reflexão até quanto a própria existência e o amor de Deus. A morte, a Bíblia diz que ela é um inimigo poderoso, mas ela foi tragada na vitória, porque Jesus venceu a morte. Isso é muito importante. O consolo de Deus, quando é vivenciado nesse momento desse vale da sombra da morte, porque alguém já sucumbiu, pode ser parentes, amigos, pessoas muito próximas, e agora aquele que não morreu está passando por um vale da sombra da morte. E o salmista diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. Por mais que as pessoas venham defender que isso é uma utopia, isso é uma ilusão, eu quero saber se o ateu tem uma resposta melhor para a sociedade do que aqueles que acreditam em Deus, ainda que de maneira até escusa, são manipuladores da fé. Qual o maior mal? Quem produz mais mal para a sociedade? O ateu, que acomoda na sua arrogância, na sua sapiência, se apoia em histórias literárias, ou seja, em livros também, porque criticam aquele apego, aquela maneira de olharmos a Bíblia, e vão defendendo a tese da não existência de Deus e que tudo é uma invenção, que Jesus Cristo não existiu, e vão assim disseminando. E muitos entram nesse barco em direção ao nada, e por fim a desgraça, a condenação eterna, porque a Bíblia fala que horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Isso não é para amedrontar nem para ameaçar, isso é para nos despertar de uma realidade de um Deus justo que existe. O consolo de Deus, ele é presente em qualquer momento. Cristo mudou todo o significado do luto. A morte já não é mais um final para aquele que crê em Deus. A morte é uma passagem. É sair de uma dimensão sensitiva para ir para a dimensão espiritual, em que você agora vai se ver nos portais eternos. A Bíblia fala que nós podemos consolar uns aos outros com palavras, na certeza de que no futuro os mortos ressuscitarão incorruptíveis e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e este corpo corruptível se vai revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então vai se cumprir aquilo que eu já disse antes: tragada foi a morte na vitória. E Jesus prometeu que aquele que crê nele jamais morrerá. Esse conhecimento é consolador e não elimina a dor intensa, é lógico, mas cria uma potência na vida daquele que pode descansar nesta promessa. E a obra do Senhor é essa, que por meio dessa busca, desse encontro com Jesus, a gente experimente a ressurreição dele na nossa vida. É quando compreendemos que ele levou a nossa morte. É somente o Espírito Santo de Deus pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Cristo, ele demonstrou que é importante a gente vivenciar as perdas, porque nós estamos sendo tocados no profundo do nosso ser, na dimensão sentimental, afetiva. Então ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o choro foi tomado como certo. Ele, de forma muito positiva, é um sinal de que nós somos humanos e que precisamos desenvolver por meio dele, do choro, dessas experiências de perda, uma capacidade de nos tornarmos mais mansos, humildes, misericordiosos, com o coração mais aberto, mais flexível, e com tudo isso sermos pacificadores.
e não tumultuadores, contenciosos. Mas vamos pensar que temos na Bíblia vários relatos de luto. Um deles, Marta e Maria, quando perdeu seu irmão Lázaro, e vemos ali uma obra magnífica quando Jesus ele ressuscita Lázaro. Mas se você acompanhar todo o processo,